Bom dia, pessoal. Então, vamos dar início a mais um encontro hoje da Formação em Atenção Primária para Novas Gestões Municipais. Sejam muito bem-vindos. Espero que todos estejam bem, né, considerando as chuvas que a gente está enfrentando aqui no nosso estado essa semana. Então, estimo que todos estejam bem. Então, a gente vai começar. Eu vou apresentar os colegas que vão estar aqui conosco também. Eu vou começar me apresentando, depois eu passo para o Gabriel e para o Francis. Então, meu nome é Janice Dornelles de Quadros, eu sou enfermeira de formação, eu atuo aqui na divisão de atenção primária desde 2018, sou mestre em ensino na saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, membro da comissão de protocolos do Corém-RS e também estou na coordenação da divisão de atenção primária há um pouco mais de 2 anos. Gabriel? Bom dia a todos, então, né? Meu nome é Gabriel Azambuja Taides, eu sou farmacêutico de formação, né? Eu sou analista em saúde na divisão de atenção primária do Estado. Eu também sou graduando em políticas públicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estou me formando nela, e tenho especialidade em saúde da família e comunidade pelo Grupo Hospitalar Conceição. Atualmente eu estou chefiando uma seção dentro da divisão de atenção primária à saúde também aqui no estado. Então, bom dia. Meu nome é Francis Rodrigues Pereira, eu sou enfermeiro de formação. Atualmente, eu me encontro na divisão de políticas de promoção da equidade em saúde, especificamente na qualificação dessa política. Obrigada. Obrigada, Francis. Obrigada, Gabriel. Então, antes de iniciar o nosso encontro, né, o conteúdo propriamente dito, eu vou dar alguns informes. Eu acho que é primeiro importante lembrar sobre a publicação que nós temos, né, desde o ano passado, que são os guias rápidos de emergência em saúde pública, que a gente fez justamente para apoiar os gestores e profissionais da APS em relação às emergências de saúde pública. E está disponível no site da atenção primária. Depois essa apresentação vai ficar disponível no Moodle e aí dá para clicar acessando ali o material na apresentação. Também, lembrando, os municípios têm recebido vários recursos de custeio, principalmente, né? E para que vocês possam acompanhar tanto os gestores quanto os profissionais que recursos o seu município tem recebido, a gente faz um compilado, então, dessas publicações, desses recursos para a atenção primária, que está disponível nessa planilha, que a gente, então, faz esse compilado e deixa ele disponível de fácil acesso para os municípios, para poderem identificar quais recursos vocês estão recebendo. Também foi um lançamento, né, que a gente fez há pouco tempo, um cartaz para a atenção primária, em relação ao que é atenção primária, quais são os passos que a atenção primária precisa estar atenta em relação aos vírus respiratórios, o que é essencial a atenção primária organizar. Então, está disponível também aqui na apresentação. E também, considerando essa questão da influenza e dos vírus respiratórios, tem a nota conjunta do Ministério da Saúde, 1 de 2025, que publicou há pouco tempo, também orientando a atenção primária em relação ao manejo e a identificação das doenças respiratórias. E há pouquinho tempo, né, há poucos dias, na segunda-feira, foi lançado no Congresso do CONASEMS, então, os vídeos dos novos indicadores do financiamento federal e o novo sistema, então, de monitoramento que vem substituindo o CISAB, que é o CIAPS, que é o Sistema de Informação da Atenção Primária, que tem ali o detalhamento por município do atingimento dos novos indicadores. São esses dois lançamentos que foram agora no início da semana. Lembrando, né, que os nossos encontros ocorrem todas as terceiras quartas do mês, das 9h30 às 11h30. A carga horária são 40 horas, são 22 horas de encontro síncronos, 8 horas de participação no Moodle, 10 horas de leituras complementares, e para a certificação, então, pelo menos 70% de participação para a gente considerar para certificação. Quando a gente estiver terminando a apresentação, a gente coloca ali no chat a lista de presença, tá bem, pessoal? Outra é SF, que é o final, 32. Então, esse é o cronograma. SB é Vou pedir saúde para o pessoal bucal. manter o
o microfone fechado, quem for entrando. Então, esse é o cronograma dos nossos encontros. Então, hoje nós estamos no encontro que a gente vai falar sobre financiamento estadual da atenção primária. E no próximo encontro, então, a gente vai falar das equipes de APS, composição, parâmetros populacionais, formas de credenciamento. Então, espero que vocês aproveitem muito o encontro de hoje para a gente conversar sobre o nosso cofinanciamento estadual e esclareçam todas as dúvidas de vocês. Gabriel, por favor. Então, bom dia, pessoal. Antes da gente iniciar a nossa aula sobre o cofinanciamento estadual, a gente sempre lança, né, traz um retorno aí da última aula, né, que a gente lança uma pergunta pós-aula, digamos assim, né, para vocês avaliarem como é que foi o encontro, uma atividade para trabalhar um pouco com o assunto que foi debatido, né. Então, o assunto da última aula, ele trouxe ali os instrumentos de gestão da saúde, né, e o planejamento das ações da APS, né. Então, a gente trabalhou um pouco sobre o papel das comissões intergestoras, né, a gente falou sobre o controle social, a importância que tem o controle social na fiscalização das políticas, e a gente trouxe também o apanhado ali dos instrumentos de gestão, né, o plano municipal, os relatórios quadrimestrais, o RAG, né, o Relatório Anual de Gestão. Então, a partir dessa aula, a gente lançou uma pergunta disparadora. Pode passar o slide para mim? Então, a gente lançou, né, um exercício mesmo, né, para os gestores, para os municípios olharem para os seus planos municipais de saúde, olharem para os seus relatórios anuais de gestão, para ver metas e ações, né, que foram alcançadas e também metas que precisariam ser qualificadas, né, ações, no caso, que necessitam de qualificação. Então, era um exercício, assim, bem de meter a mão na massa, ir lá no plano, ir lá no RAG, fazer uma análise dos dois e trazer respostas aqui para a gente poder analisar um pouco. E aí, as respostas que vieram, acho que já pode passar o slide. Né, eu trouxe aqui algumas respostas que apareceram nos fóruns, né? Aqui nesse primeiro slide eu trago algumas que tiveram um certo êxito a partir do que apareceram nos planos, né? Então, aqui na primeira a gente tem, por exemplo, né, um município que ele traz como uma diretriz, né, fortalecer a atenção primária como ordenadora do cuidado, né, como elo de interligação com os demais serviços de saúde de diferentes complexidades. Isso como uma grande diretriz, né? E aí traz como um objetivo dentro dessa diretriz a conservação e revitalização dos espaços de atendimento à comunidade, né? Independente de natureza, inclusive de recursos materiais. E na ação para alcançar esse objetivo, né, o município traz que ele direcionou recursos, né, para fazer reforma, ampliação de unidade de saúde, né, pequenos reparos, então reparos hidráulicos, elétricos. Então aqui a gente consegue ver nessa primeira resposta aqui, a partir do plano, né, de fortalecimento, uma diretriz bem ampla, né, você vai afunilando até que chega num ponto em que um gestor consegue olhar para os próprios recursos que tem e direcionar para concretizar essa ação de qualificar esses espaços de atendimento da população, né? E aqui, né, um gestor que está mais atento, ele pode sacar onde ele vai buscar os seus recursos, pode ir no PAC, né, ele pode ver se está aberto algum edital da RBC Obras, né, e demais recursos que são disponibilizados, né, e qualifica o BS, entre outros. Já num segundo momento aqui, acho que o microfone está ligado, gente. Já num segundo momento aqui, né, a gente traz uma outra resposta aqui que está mais voltada para o serviço mesmo, né? Então, o município é que ele traz como um objetivo implantar ou ampliar, né, os grupos de reeducação alimentar. Ok, isso aí é um objetivo que está ali no plano, né? Como fazer isso, né? Então, ele traz aqui que a partir desse objetivo, né, houve contratação de alguns profissionais, né, educador físico, nutricionista, técnico de enfermagem, para trabalhar nesses grupos, né, e ao mesmo tempo fazer esses grupos num turno após as aulas, no caso, né? Então,
tem aqui uma ação de reorganização aí, de contratação de profissionais, de reorganização dessa ação para conseguir ampliar e fazer esse grupo de reeducação alimentar, né? Ampliar o número e ofertar um grupo de melhor qualidade. Já numa terceira resposta, também bem importante e interessante, né? Porque nessa daqui a gente vê que tem um alinhamento até com o novo financiamento federal, né? Que quando a gente traz ali, eu não sei se todos ainda estão por dentro, né? Mas o novo financiamento federal ele traz ali um componente de vínculo e acompanhamento territorial. E ele está vinculado muito ao cadastro das pessoas, né? Nas equipes e tudo mais. Aqui, o município traz como uma meta já prevista no plano anterior, né, aumentar o número de cadastros atualizados das famílias no ESUS, né? E como ação, é uma ação muito importante, aqui ele traz o papel do agente comunitário, né, no atendimento aí nas casas e também o uso de ferramentas digitais nas visitas domiciliares, né? Então a gente já tem aqui um município que está um pouco mais preparado, né? Porque já vem de um plano anterior para talvez até estar qualificado aí para o novo financiamento federal. E por fim, gente, uma outra meta aqui que eu trouxe está relacionada à gravidez na adolescência, né? Então, aqui sim a gente tem, de fato, um pouco mais de proximidade com o que é uma meta, porque ele traz aqui uma ação um pouco mais quantificada, digamos assim, né? Então você tem aqui, ele traz como penso eu que é uma orientação de meta, né? Ele traz aqui a projeção estadual, né? A meta estadual é de 11,85% em 2021, né? Então, ele traz essa meta inicial e parte da ação dele, né? Então, eles partem ali em 2021, eles estavam com 10,29%, né? Para a taxa de gravidez na adolescência e conseguiram reduzir para 6,96% em 2024, né? E aí eles trazem aqui a ação do PSE na conscientização aí dos adolescentes, né, no trabalho conjunto, né? Então aqui, gente, é um apanhado geral de ações, né, que tiveram êxito. No próximo slide tem algumas outras que teriam que ser qualificadas. Acho que pode passar para mim, Janilce. Então, aqui algumas ações que ainda precisam de qualificação, porque é isso, né, gente? Planejar e analisar, né? Ir no relatório anual de gestão e fazer essa análise, é isso mesmo, é ver o que funciona, o que não está funcionando, avaliar e planejar os próximos passos, né? Então, a gente tem aqui uma meta que eu acho que deve ser comum para muitos municípios, né? Uma ação, no caso, né? Ampliar a média mensal de testes rápidos, né? Isso é muito importante no nosso estado, né? A oferta de teste rápido tem várias ações aí que a gente pode usar para aumentar essa média mensal, né? Outra que a gente traz aqui está voltada à promoção da saúde, voltada à prevenção das doenças crônicas não transmissíveis, né? Aí o município traz aqui que olhou no relatório anual de gestão, né, e pode perceber que esses grupos estão acontecendo de forma muito esporádica, né, estão enfrentando baixa adesão da população, então você pode pensar aqui em estratégias já para um próximo momento, né, por que esses grupos estão acontecendo de forma esporádica, né, as equipes estão sobrecarregadas, né, realmente não tem tempo, ou falta de organização da equipe mesmo, por que está tendo baixa adesão, a comunicação está sendo eficiente, não está. Então tem vários pontos aí que só quem está no território consegue ver para poder qualificar para um próximo plano, né? Já as de baixo aqui, elas estão mais voltadas ao pré-natal, à gestação, à gravidez, né? Então a gente tem aqui, só para citar mesmo, tá, gente? O município traz aqui uma meta que tem que ser trabalhada mais, né? Que seria aumentar o número da proporção de parto normal no SUS, né? Deixar ele maior ou igual a 70%. Eles falam aqui que atualmente está gerando em torno de 39,5%, né? Outro fala aqui que tem que reduzir a taxa de cesarianas, né? Uma meta pactuada e não alcançada. E, por fim, a gente tem aqui um município que traz problemas aí, né, no acompanhamento adequado das gestantes no pré-natal, né? Traz aqui fragilidades, né? Aí, na análise do RAG, eles viram aqui que há um problema ali de iniciar precocemente o pré-natal, e principalmente para dar
sequência aí na realização completa dos exames que são exigidos, né? Então, ele ainda já traz, né, o RAG, um diagnóstico aí de necessidade de articulação na rede, né? Então, a gente já sabe aí, né, a gente já viu na última aula, espaços de articulação na rede, né, as comissões intergestoras, mas claro, né, conversando com o conselho e tudo mais, para ir trabalhando estratégias para conseguir qualificar essa ação aí que está no plano, que o conselho, né, validou e tudo mais. Acho que pode passar. Então, só finalizando, né, gente, a ideia desse exercício era isso, era olhar, né, o gestor começar a se apropriar do plano, olhar para o relatório anual de gestão, fazer uma análise, tentar entender a importância que esses instrumentos têm, né, porque está lá na Lei 8080, o planejamento tem que partir do plano, então tem que ser um documento bem trabalhado, né. E no encontro de hoje, gente, então, já entrando na nossa aula, a gente vai falar sobre o financiamento estadual da APS, né? Acho que muitos aqui já conhecem, né? Mas boa parte não deve conhecer, né? A gente vai falar do PIAPS, basicamente, que é o Programa Estadual de Incentivos da Atenção Primária, né? Num primeiro momento aqui, a gente vai trazer alguns conceitos de financiamento, né? Custeio, investimento, manutenção, né? Coisas aí que confundem muito a nossa cabeça, mas que são importantes a gente saber diferenciar. A gente vai falar como é que se estrutura o PIAPS e também vai comentar algumas ferramentas de consulta relacionadas ao programa. Pode passar. Pode passar o slide aí. Então, gente, antes, né, da aula, a gente sempre tem uma pergunta pré, né? E a ideia da nossa pergunta era fazer com que vocês começassem a entrar em contato com o financiamento estadual, né? Então, a gente pediu que vocês fossem lá no site da Atenção Primária do Estado, né? Acessassem o painel do PIAPS, né? E começassem a brincar ali com os filtros, né? Olhassem seus municípios, vissem ali os componentes que estão disponíveis no painel, né, e olhassem a situação do município e trouxessem percepções, né? Como é que está o município, o que que vocês viram, o que que vocês gostaram, o que que não gostaram, e aí a gente trouxe aqui algumas respostas. Pode passar. Eu reparei, tá, gente, que as respostas elas estiveram bem centradas nos indicadores do programa, né? O que é normal, quando a gente abre o painel, né, ele cai direto ali nos indicadores e eu diria assim que é até tentador você ficar ali brincando com os indicadores, vendo seu município, vendo os mapas, né? Então, normal. Mas eu queria lembrar também que o painel ele tem outras abinhas, digamos assim, né? Que estão relacionadas ao componente sociodemográfico, que você pode ver ali quanto você está recebendo no componente sócio, tem do PIN, tem da RBC, então está bem detalhado os outros componentes também para você conseguir dar uma olhada. Mas indo para as respostas, né, eu trouxe aqui uma primeira que fala que o município aí, ele conseguiu identificar oportunidades de melhoria em todos os indicadores, né, destacando ainda que o número de ações relacionadas à saúde mental, né, eles estão melhorando, né, porém, em relação à prescrição de tratamento para gestantes com sífilis, né, eles vinham tendo ótimos resultados, e aí com a questão das enchentes aí de 2023, 2024, né, o desempenho caiu junto também com o indicador de tratamento diretamente observado, né. Eu vou falar mais na frente um pouco sobre os indicadores, tá, gente? Mas eu queria dizer aqui que sim, a gente entende, né, o porquê dessa queda, né? Tanto é que no nível central a gente lançou uma portaria aí que está se encerrando o prazo, mas que suspende os descontos para os indicadores, tá? Isso já está fechando um ano agora, né? Então em agosto os descontos vão reiniciar. Né, gente? Mas foi nesse sentido, assim, da gente dar esse um ano de intervalo aí de desconto, justamente para os municípios irem se readaptando e readequando o trabalho das suas equipes, tal qual está na resposta da colega aqui do município, né? Já numa segunda resposta, a gente tem aqui uma resposta aqui da primeira coordenadoria, né? Também bem interessante, né? Ela traz aqui que os municípios realizam muitas atividades preconizadas do PIAPS, o que é um trabalho valoroso, né? Porque a gente sabe da dificuldade que é conseguir manter, né, o atendimento dos registros e tudo mais. Porém, esses registros podem estar acontecendo de uma forma equivocada
ou problemas do sistema próprio municipal, né? Então aqui a gente entra num ponto importante, principalmente para os gestores que estão começando agora, né, atentar para os sistemas próprios, né, quando você contrata ali o sistema próprio, né, você tem que exigir, né, que a empresa faça uma migração adequada para o sistema do Ministério da Saúde, porque senão a sua equipe, né, que está ali se esforçando, que está fazendo o trabalho de registro dos indicadores, não só para o PIAPS, mas, né, para outras políticas aí da saúde, né, que estão atreladas a recurso financeiro, isso acaba sendo comprometido, né? Então, tem que buscar todo o suporte aí para conseguir fazer esse registro e, claro, também, né, as equipes fazerem o registro da forma adequada, fazendo no tempo certo, né? Vou falar um pouquinho mais na frente ali que o PIAPS, ele tem, né, quando você faz a ação ali do indicador, de preferência já registrar na mesma competência, né, no mesmo mês. Se o gestor deixa para registrar tudo no fim do semestre, essas produções não vão entrar, né? Então tudo isso tem que estar bem alinhado com dentro do município. Uma terceira resposta que fala que o painel ele é muito didático e de fácil entendimento, né? Utilizado a várias gestões já no município. Também observaram aqui uma queda significativa nos grupos de saúde mental, né? De 100 para 43. Traz a questão dos eventos climáticos, que a gente já falou. E observou aqui uma melhora dos índices de tratamento em gestante com sífilis, que relacionamos a uma mudança na abordagem das equipes, ok? Né? A ideia é isso mesmo, é você ficar atento ali ao indicador, à evolução dele e ir qualificando o processo de trabalho das equipes. Né? A gente tem várias lives aí que a gente já fez, ensinando como faz registro, como é que pode trabalhar os indicadores na PS, tudo está disponível para consulta, tá, gente? E aqui uma última resposta, né, fala sobre a meta do indicador 1, né? Estamos com a meta do indicador 1 já realizada, mas acredito que a migração dos dados ainda não esteja ok. Tiveram algumas respostas de municípios que relataram dificuldade aí em ver alguns dados, né? A gente pede que sempre que o município não consegue, né, tem alguma questão mais específica, pode entrar em contato com a coordenadoria ou com a gente no nível central que a gente pode analisar o caso e dar um retorno para vocês. Mas já digo de antemão aqui, né, que o registro do, né, como eu falei anteriormente, o registro ele sempre, de preferência, tem que ser feito na mesma competência, né, não ser feito depois. E também tem um detalhe, gente, o registro, né, o que aparece no painel PIAPS, ele está em sincronia com o tempo do CISAB, né. Então, o que sai no CISAB, né, o CISAB, se eu não me engano, são duas competências antes, né, o que sai no CISAB a gente puxa do CISAB ali no início do mês e coloca no painel. Então, nunca vai estar assim num tempo real. Por exemplo, você não vai ver produções de junho, né, agora no painel. Você vai ver de meses anteriores, né? Então, são detalhes assim que quem tem mais prática na gestão, vai ficando mais habituado. Mas quem está chegando agora, né, são detalhes que a gente vai aprendendo e normal a gente vai conversando também. Eu acho que de resposta que a gente tinha era isso, né? Agora eu vou passar então para a Janilce para ela trabalhar aí um pouquinho alguns conceitos com vocês. Então tá, voltando, pessoal, a gente vai fazer um jogral aqui, a gente vai se revezando. Então, entrando na questão do financiamento em si, em relação às responsabilidades, né? O que é custeio, o que é investimento, manutenção e estruturação? Para algumas pessoas que estão aqui, essa linguagem é muito comum, mas para outras não é tanto, né? Então, por isso que é importante a gente saber diferenciar o que significa essa diferença de blocos, né? Então, o bloco de manutenção, que também pode ser chamado de custeio, é aquela questão que aquele recurso que vem para pagamento de pessoas, para bens não materiais, compra de uniformes e outros materiais que não são bens duráveis, né? E já em relação ao bloco de estruturação ou de investimento, que também são termos equivalentes, né? Daí são recursos que são voltados para aquisição de equipamentos. Sempre falo que são o que vem para investimento ou estruturação, são recursos que são para itens que se coloca placa de patrimônio. Então são bens mais duráveis, ou então para reformas e construções também são os recursos para investimento ou estruturação.
A portaria de consolidação 6 de 2000, de 28 de setembro de 2017, ela traz essa diferenciação. A gente também traz no nosso manual outros materiais que podem subsidiar vocês na diferença do que é custeio e investimento, ou manutenção e estruturação, e daí ali vocês conseguem consultar. O que o gestor precisa estar atento quando recebe esses recursos e quando vem esses recursos destinados para utilização em determinados blocos de financiamento. Então, ele tem que estar atento ao uso adequado a esses recursos recebidos para utilizar exatamente no bloco que vem destinado à utilização desse recurso, ou custeio, ou investimento. E, por exemplo, a gente traz alguns exemplos aqui, o novo financiamento federal, que foi instituído o ano passado, ele é destinado 100% para despesas de custeio, então, para pagamento, prioritariamente para pagamento de RH. Em relação a despesas de investimento, o Ministério repassa também, mas não dentro do novo financiamento para atenção primária, mas tem algumas estratégias, alguns programas que ele repassa, que tem um novo PAC, que veio em substituição ao Requalifica UBS, então, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, que é um recurso destinado para a construção de novas unidades, ou aquisição de equipamentos também. Inclusive, foi prorrogado até 16 de agosto, um novo PAC para os municípios conseguirem prestar contas. Então, o Estado também do Rio Grande do Sul, ele repassa um valor para a atenção primária, que é o PIAPS, que então é a temática principal do nosso encontro de hoje, e o recurso do PIAPS é para custeio e investimento. Se vocês acessarem o artigo 3º da portaria 188, lá vai estar descrito alguns exemplos para a utilização desse recurso. Então, ainda na utilização do recurso, os recursos que compõem cada bloco de financiamento, eles devem ser aplicados nas ações referente a cada bloco, como eu falei, mas também tem que ser observadas algumas questões. Então, essas ações, elas devem constar no Plano Municipal de Saúde e na Programação Anual de Saúde do município, tendo a anuência, né, sendo passado pelo Conselho Municipal de Saúde. Então, essas questões são importantes vocês saberem que a utilização do recurso, além de obedecer o fim da destinação para o respectivo bloco, também tem que estar previsto nos planos municipais de saúde. Também tem que cumprir, tem que ter o cumprimento do objeto dos compromissos pactuados e estabelecidos em atos normativos, como o CIB, CIT, as pactuações regionais também, a CIR, a vinculação com os programas de trabalho previsto no Orçamento Geral da União, no final do exercício financeiro. Então, tem que fazer sentido também, algumas portarias estão vindo com algumas especificações para plano de trabalho nessa utilização. Então, isso também tem que estar na prestação de contas, tem que obedecer esses critérios também na prestação de contas, quando vocês utilizam esses recursos. E, então, em relação, trazendo uma trajetória do nosso cofinanciamento estadual, do PIAPS, ele existe desde 2010, com outro nome, né, que era o Incentivo Estadual para Atenção Básica. Em 2012, então, teve uma pequena reformulação, que foi o PIS, que era uma forma de repasse um pouco diferente, e tinha algumas portarias atreladas também, era um financiamento um pouco mais fragmentado. Então, em 2021, a gente começou a discutir esse novo modelo de financiamento, que é o PIAPS, e daí, em 2021, teve o decreto que instituiu o PIAPS com essa nova forma de repasse para os municípios, não tão fragmentada, então a gente resolveu juntar tudo no mesmo financiamento. Que depois a gente vai detalhar para vocês cada um dos componentes. Eu acho que é importante trazer também nessa trajetória, nessa caminhada do PIAPS, em relação a algumas mudanças que fizeram a gente refletir a nível federal para a gente poder reformular o cofinanciamento estadual. Então, em 2019, se instituiu o Previne, e o Previne mudou a lógica de repasse de recurso financeiro. Então, antes do Previne tinha o PAB, né, o PAB fixo e o PAB variável, que o fixo era prioritariamente um valor per capita, e com o Previne Brasil, então, não teve mais esse repasse, e o repasse, então, foi a partir dos cadastros, que era do componente da captação ponderada.
Vocês viram que a gente começou a discutir a reformulação ali em meados de 2020, para 2021 instituir o PIAPS. Então, nesse tempo, a gente discutiu junto com o COSEMES o quanto era importante manter esse repasse per capita para os municípios. Então, por isso que vocês vão ver mais adiante que um dos componentes do PIAPS é o sociodemográfico, que é esse repasse per capita. Então, considerando que, como na lógica do governo federal, no financiamento federal, mudou esse repasse per capita, em discussão com o COSEMES se entendeu que era importante manter esse repasse per capita para os municípios, então, no PIAPS, a gente optou em ter esse repasse. Gabriel? Desculpa é que tá com um delay aqui, agora que eu vi. Então, gente, vamos entrar no programa em si, né? O Programa Estadual de Incentivos para a Atenção Primária à Saúde, né? A Janice já deu uma prévia do que foi a contextualização de construção dele, né? Mas no que ele consiste, então, né? O PIAPS, ele é esse repasse, então, de recurso financeiro para os municípios, né? Para fins de manutenção e estruturação, né? Que é custeio e investimento, né? Para serviços e ações que fortaleçam, qualifiquem o processo de trabalho da atenção primária à saúde no âmbito municipal, né? Então, gente, é importante, assim, a gente valorizar o PIAPS no sentido de que ele é um programa, um cofinanciamento estadual muito estruturado, né? Ele é bem estruturado, ele é bem pensado, ele tem várias ferramentas, né? E o contexto atual dentro do Brasil, assim, é que não se tem tantos programas, assim, estruturados tal qual o PIAPS, né? Então, ele é uma ferramenta bem importante de apoio, de cofinanciamento mesmo da atenção primária por parte do Estado. Então, pode passar o slide. Então, aqui alguns princípios que nortearam, né, a construção aí do programa, né? O primeiro, com certeza, né, é garantir mais recursos para a atenção primária, né, dos municípios. A ideia é essa mesmo, é manter isso de uma maneira constante, né? Manter, então, o repasse per capita dentro, né, daquele contexto em que o Previne estava sendo implementado, né, havia um receio ali com a suspensão, aí, digamos assim, do PAB fixo, que era o recurso per capita. Então, o PIAPS, ele traz um componente sociodemográfico que, né, eu vou explicar mais na frente, ele é um repasse para toda a população, mas ele também atende algumas populações específicas, né? A gente também cofinancia equipes de atenção primária à saúde, né? Equipes de SF, AP, saúde bucal, prisional e consultório na rua. O PIAPS, ele traz alguns indicadores que visam aí qualificar alguns processos de trabalho na atenção primária, né? Tem uma questão voltada bem forte, assim, vocês vão ver aí nos componentes, na equidade, né, para repassar os valores que estão no programa, vocês vão ver isso no componente sociodemográfico, no componente de equidades, né, ele é todo voltado aí para o atendimento da, da questão da equidade, né, do acesso também à saúde. Ele vem também, né, nessa construção aí de reforçar estratégias que já vinham sendo implementadas antes do PIAPS, né? Então, o PIAPS, ele traz ali e tenta segurar tudo que já vinha sendo feito, né? Então, a gente entra aqui com o financiamento para comunidades quilombolas, né, para os povos indígenas, para as equipes de atenção básica prisional, a primeira infância melhor, tudo isso o PIAPS aborda, tá, gente? E também tem um componente específico, né, que é um componente de qualificação da atenção primária à saúde, né, que atualmente ele se expressa no projeto aí da Rede Bem Cuidar. Pode passar. Então, aqui a gente tem a base legal, né, do PIAPS, né? Basicamente, a nossa apresentação, ela está voltada aqui para esses documentos, né? O decreto, que a Janice já falou anteriormente, né? Então, ela é a normativa aí que institui o programa, né? Se você for lá ler, você vai ver o financiamento, né? Os financiamentos anteriores que tinham, eles estão detalhados lá, compondo o programa. Você consegue ver todos os componentes ali detalhados também no decreto. Depois do decreto, foram lançadas duas portarias, então, né, documentos aqui bem importantes, né,
a portaria 188 de 2024. Então, ali está todo o regramento de como os municípios participam do programa, né? O que eles podem fazer, o que não podem, como é que recebe o recurso, como é que o recurso pode ser suspenso. Então, todo o detalhamento ali de habilitação do programa está nessa portaria. E a gente tem também a portaria 212 de 2025. Essa é uma portaria que ela é atualizada anualmente, né? Cada ano sai uma portaria nova que ela trata da distribuição do recurso, né? Então, tu tem ali o valor global do PIAPS, né? E aí, por componente, vai detalhando como é que está distribuído esse recurso. A gente vai trazer essas informações nessa apresentação, claro, não tão detalhado quanto está nos documentos, mas para ter uma abordagem geral para vocês terem conhecimento dos valores. Pode passar. Então, né, é uma dúvida que a gente costuma receber. O PIAPS é custeio, o PIAPS é investimento, né? Então, é bem importante, gente, vocês atentarem, né, ao artigo 3º da portaria 188, a portaria que habilita ali os municípios a participar do programa. O PIAPS é custeio e o PIAPS é investimento, né? Então, assim, você pode utilizar o recurso do PIAPS para compra de veículos, para fazer pequenas reformas, você pode contratar profissionais de saúde, né, para qualificar a gestão, você pode comprar insumos, né, para poder apoiar aí o trabalho das equipes, você pode usar o recurso para fazer ações de educação permanente, então tudo que qualifique o trabalho da atenção primária, né, e que traga melhorias aí na parte de infraestrutura, né, e que, enfim, que apoie o trabalho dos agentes comunitários, faça transporte, pode ser utilizado o recurso do PIAPS, né. Claro, né, gente, sempre dentro das prerrogativas do que está na Política Nacional de Atenção Básica, que esteja voltado para a atenção primária. Alguns detalhes dentro do programa, né, por exemplo, o componente equidades, ele tem o uso do recurso um pouco mais voltado para os planos, né, que são construídos, então tem alguns detalhamentos aí que tem que ser, o gestor tem que ficar atento, né, mas componentes como o sociodemográfico, o componente de equipes, da rede Bem Cuidar, né, o recurso ele tem um pouco mais de flexibilidade para usar dentro do que está previsto aqui nesse artigo, né? Então, bem importante a leitura desse artigo, né? E também para o gestor olhar para esse recurso, né? Ver quanto tem em conta e poder utilizar ele. Pode passar. Então, aqui a gente já falou de maneira geral dos componentes, mas aqui está um panorama geral, tá? Quais são os 5 componentes do PIAPS? Então, é o sociodemográfico, é o componente de incentivo para equipes de atenção primária, o componente de incentivo para promoção da equidade em saúde, a gente tem também um componente de incentivo ao Primeira Infância Melhor e o estratégico de incentivo para a qualificação da APS, que é a Rede Bem Cuidar. Pode passar. Então, entrando aqui no primeiro componente, tá, gente? Componente sociodemográfico. Pode passar. Então, o valor global anual que a gente tem, né? Isso para 2025, né, gente? É 105 milhões, tá? Todos os municípios do estado são beneficiados com esse recurso, né? Esse recurso ele é repassado direto para o Fundo Municipal de Saúde, né? Claro que tem alguns critérios, né? Mas o recurso ele contempla então um rateio per capita da população geral, né? Ao mesmo tempo é feita uma análise de algumas populações específicas que a gente vai ver no próximo slide, que o município também vai receber por essas populações per capita, né? E também o recurso, o sociodemográfico, né? Ele traz o olhar da equidade, como a gente já falou lá, dos princípios norteadores, né? Então, o sociodemográfico, ele traz aqui uma distribuição voltada de acordo com esses 2 últimos critérios aqui, né? Então, municípios que têm um investimento menor em ações e serviços públicos de saúde, né, e também que têm um desempenho um pouco menor aí em questões de educação e saúde, né, a partir do IDESE, o Índice de Desenvolvimento Social, então eles vão ter um peso maior no recebimento de recurso dentro do sociodemográfico. Então, é uma forma de tentar compensar, né,
por dentro do âmbito estadual, ofertar um pouco mais de recurso para que possa ser trabalhado aí a atenção primária à saúde. Pode passar. Aqui, muito importante, tá, gente? O município, ele, né, não precisa aderir ao componente, né? O recurso, ele é repassado do Fundo Estadual de Saúde direto para o Fundo Municipal, automático. Então, todo mês, cada município do estado vai receber um valor dentro do componente sociodemográfico, né? Então, o gestor do município aí, né, quem é responsável pelas contas, o contador, a gente escuta muito, né? Mas também é importante quem coordena a atenção primária à saúde estar atenta, né, a esses recursos, né? Saber onde está esse recurso e saber como utilizar o recurso, porque a gente vê muitas vezes que o recurso fica parado, né? E aí, quando o recurso fica parado, ele fica lá e não se sabe, né? Ou, às vezes o município tem o recurso em conta e não está conseguindo aproveitar ele. Então, é importante atentar esse recurso para poder utilizar ele. Pode passar. Então, aqui eu trouxe, né, uma tabelinha aqui, mais, né, para ficar na apresentação, para todo mundo poder ver depois, né, o que que é o componente sociodemográfico como um todo, tá, gente? Queria falar para vocês que a gente está atualizando esse ano esse componente, então todas essas populações aqui que estão detalhadas aqui para o próximo ano, elas já vão estar atualizadas, né? Mas o atual, né, o que está acontecendo agora é o que está nesse slide, né? Então a gente tem aqui, como eu falei para vocês, né? Dentro do componente sociodemográfico, a gente tem um repasse per capita para toda a população, então seria R$ 5,08 por habitante do estado, né? É contemplado também crianças de 0 a 4 anos, né, idosos de 60 a 79 anos, aí com R$ 5,10. E aí a gente entra nas populações específicas, né? Seria aqui idosos com 80 anos ou mais, população indígena, privada de liberdade, população negra, população em situação de rua, migrantes internacionais, assentados, pessoas com deficiência, todas essas populações, municípios ali que têm, né, populações dentro aqui dessas populações, no caso, né, vai receber R$ 5,19 per capita, a mais, né, vai contar de novo, né, porque a gente já contou o recurso para todo mundo, né, no per capita total, mas contaria de novo aqui também se tem essas populações. E no final ali os dois indicadores, digamos assim, né, o inverso da receita líquida per capita, relacionado aí às ações e serviços públicos de saúde, e a questão do IDESE, né, contabilizando aí também um direcionamento do recurso, né? Então, os 105 milhões estão distribuídos aqui dentro do que está nessa tabela, né? Pode passar. Aqui já entrando no segundo componente, né, o componente de incentivo para equipes de atenção primária à saúde, né? Então a gente tem aqui um total, esse aqui se não me engano, é o maior componente, tá, do PIAPS. Para 2025, são 157 milhões e meio aqui, né, de recurso, né? E ele é dividido em 3 seções, tá, gente? Então a gente tem na seção 1 um direcionamento aí de recurso para as equipes de saúde da família, atenção primária e saúde bucal, né? São 148 milhões. A gente tem na seção 2 o financiamento de equipes de atenção primária prisional, tem 8 milhões e 700 mil aproximadamente aí, e também tem para equipes de consultório na rua 658 milhões, né, gente? Então, esse incentivo aqui, ele contempla, então, todas essas equipes, né? Ele é repassado mensalmente aos municípios, né? Em relação ao componente à seção 1, né? ESF, EAP, ESB, tem um teto de equipes, né? Que a gente calcula ele anualmente, né? A gente calcula esse teto para ter um valor total, né? Que a gente pode direcionar dentro desse recurso, né? Esse teto ele está presente na portaria de distribuição do recurso, né? Então você pode ver lá o número de equipes que a gente, né? O teto que a gente consegue financiar, né? E atualmente ele está em 148 milhões e 134.600. A gente também, né, para a seção 1 aqui desse componente, a gente avalia apenas as equipes de SF e AP relacionado aos indicadores. Pode passar.
quanto que está sendo pago atualmente, né, para as equipes que a gente consegue cofinanciar. Então, para a ESF, cada ESF aí que o Estado cofinancia, né, dentro dos critérios do programa, tá, gente? É R$ 3.400. Equipe de atenção primária, 1.700. De saúde bucal, 850. Consultório na rua, 4.224, né? Aqui, claro, né, gente, parece que porque consultório na rua seria um valor maior, né, do que, por exemplo, uma equipe de saúde da família. Necessariamente aqui, as equipes de consultório na rua, elas são um número bem menor, bem mais reduzido. Se não me engano, são 13 equipes que a gente tem no estado atualmente. Então, por isso que, né, você vai ver o valor total, no final, ele é bem inferior ao total das demais equipes, né? E a gente tem aqui um detalhamento das equipes de atenção primária prisional, né? Então, dependendo aí da modalidade da equipe e da carga horária dela, né? Você tem ali uma modalidade essencial, né? E a essencial ampliada. A essencial ampliada, ela contabiliza aí a presença de um profissional da odontologia, né? Um dentista. Então, dependendo da carga horária e da modalidade, vai ser um determinado valor. Claro que quanto maior a carga horária e se ela for mais ampliada, o valor vai ser maior, né? Tem também um dispositivo aí da equipe de atenção primária 6 horas, né? Que os profissionais que têm essa carga horária cadastrada lá no CNES, compartilhada com as equipes de saúde da família SB, também recebem aí 3.250. Uma forma de facilitar para o município, né? A partir de uma SF que esteja no CNES ali, se compartilhar, né? Pode receber aqui também esse recurso de 3.250. Pode passar. E aí, né, trago aqui de novo, acho que algo que é bem importante a gente atentar, né, sempre é olhar para o recurso, olhar para as contas, né, conversar com quem é responsável no município pela contabilidade, ir atrás do recurso e fazer o uso do recurso, né, porque a atenção primária, né, a gente tem que usar esse recurso dentro do que está lá nos planos, dentro do que vem da demanda do território, né. Então, eu trouxe aqui alguns questionamentos para a gente fazer em relação ao uso do recurso, né? Como investir precisamente onde o município precisa para melhorar o cuidado, né? Ó, o que está nos planos de saúde para a PS está sendo contemplado, né? A gente pode olhar lá para aquelas ações que a gente viu no início da aula, né? Trabalhar grupos para diabetes, para hipertensão, dessas crônicas não transmissíveis, fazer atividades de educação permanente ali para trabalhar indicadores, né? Então tem muita ação que dá para pensar e que dá para usar o recurso que está aqui no PIAPS e que muitas vezes fica parado, né? Então, o que está lá nos planos está sendo contemplado, vamos ver se tem recurso do PIAPS e fazer o uso, né? Outras possibilidades de uso, falta de insumo básico, né? A gente recebe aqui muito questionamento, né? Deu uma crise de emergência aí de arboviroses, né? Precisa comprar insumo, tudo mais. Como é que tem dinheiro, tem recurso? Tem recurso específico para essa questão de arbovirose, mas também tem o PIAPS. Temos recurso no PIAPS? Então vamos usar o PIAPS. Equipe precisa de capacitação? Usa o PIAPS, né? Gestão, não estão conseguindo achar um coordenador de atenção básica. Temos recurso mensal, sociodemográfico, temos de equipes, conseguimos contratar um apoiador, vamos utilizar o PIAPS. Então, são esses movimentos que o gestor tem que estar atento, porque tem que usar esse recurso, né? Esse recurso ele é para ser utilizado, não é para ficar parado. Pode passar. Aqui a gente tem, então, a gente falou mais para o início da apresentação lá dos indicadores, né? Eu não vou adentrar os indicadores, até para não tomar muito tempo, né, gente? Mas, atualmente, são 5 indicadores, né? Então, a gente tem um que ele é voltado para o percentual das equipes, né? Lembrando, tá, gente? A gente está no componente 2, esses indicadores, né? Para desconto, eles valem apenas para a equipe de SF e de EAP, né? Mas todas aquelas equipes ali, ESF, EAP, ESB, que fazem a produção, né? E-Multi também, a gente puxa e contabiliza também. Mas para desconto é só ESF e EAP. Então, quais são os indicadores? Indicador 1, percentual de equipes que realizam pelo menos uma atividade com tema de alimentação saudável. Né? O indicador 2, então, equipes aí, né, que fazem registro de oferta de procedimento, de atendimento individual, atividade coletiva em PIX. O indicador 3 é voltado para a saúde mental, né? Equipes aí que realizam pelo menos 4 atendimentos em grupo relativo a esse tema de saúde mental.
E os indicadores 4 e 5, né, são indicadores aí que são puxados automaticamente do Sinan, né? Então, o 4, ele é o percentual de gestantes com prescrição adequada, né, de tratamento para sífilis, né, conforme a classificação clínica. E o indicador 5 é o percentual de realização de tratamento diretamente observado para tuberculose, né? Como é que funciona, né? Cada indicador corresponde a 5% do recurso de SF-EAP, né? Então, se o município não consegue alcançar aqui 2 indicadores, né, ao longo de um semestre, ele vai ter 10% de desconto no próximo semestre, né, para ESF-EAP. Né? Então, o máximo que pode ser descontado é 25% do valor para ESF-EAP. Pode passar. Dúvidas, né, gente? Pode ser assim, para quem está chegando agora, né? Muita informação, e com certeza a gente sabe que não é fácil, né? Mas assim, tem apoio, tá? Então vocês podem ir no site da Atenção Primária do Estado, né? Tem ali uma parte que é só para os indicadores, né? Então tem várias publicações referente aos indicadores do PIAPS, né? Tem a nota informativa dos indicadores que detalha como é que é cada um. Se você for no YouTube da divisão aqui, né, da divisão de atenção primária, tem vídeos ali que detalham como é que funciona cada indicador. E a gente também já fez algumas lives aí ao longo desses anos aí, mostrando como é que faz o registro, mostrando como é que está o desempenho dos municípios, né, mostrando o que o município tem que atentar, trazendo também formas de trabalhar cada indicador dentro da atenção primária, ofertando materiais, né, maneiras aí de mobilizar as equipes. Então, tem muito material que dá para consultar, que já está pronto, mas, claro, a gente sempre está disponível, né? Consultem aí as coordenadorias e nos consultem também, que a gente está aí para apoiar vocês, que é a nossa função aqui como nível central também. Acho que pode passar. Agora eu vou passar para o colega Francis, então ele vai falar um pouco para vocês do componente aí de promoção da equidade. Agora a gente vai mergulhar, digamos que um mergulho raso, nesse componente que é muito importante, né? Que é o componente de incentivo à promoção da equidade em saúde. Então, aqui a gente vai entender um pouco de como o programa lida com essas desigualdades. Lembrando, necessidades diferentes, tratamentos diferentes. Então, ele é um componente chave e ele não pode ser esquecido. Pode passar o slide, por favor? Isso, esse aí mesmo. O objetivo desse componente, ele é bem claro. Então, a gente promoveu um cuidado mais justo na atenção primária para essas populações que a gente sabe que enfrentam mais barreiras e são mais vulneráveis. Então, a gente quer qualificar esse atendimento, respeitando as diferenças e as necessidades de cada grupo. Só pode pausar nesse slide, por favor. Esse componente, ele tem um valor de R$ 8.057.456 e pode parecer muito para alguns, pouco para outros, mas a gente ainda tem um desafio de utilizar ele de maneira integral, né? E é com isso que a gente conta com a ajuda de vocês também. Próximo slide, por favor. Esse valor, ele vai ser dividido nessas 5 sessões. Então, sendo elas a de promoção da equidade e enfrentamento do racismo, tem um valor teto de R$ 300.000. Qualificação da atenção à saúde da população remanescente de quilombos, R$ 2.976.400. Seção de qualificação da atenção à saúde aos povos indígenas, R$ 3.840.000. Seção de qualificação da atenção à saúde da população migrante internacional, R$ 506.056. E seção de qualificação da atenção à saúde da população LGBT, R$ 435.000. Inclusive, essa é uma seção nova que foi adicionada. Próximo slide, por favor.
Só para contextualizar, cada sessão vai ter uma forma diferente de adesão, né? Mas o que é importante a gente lembrar que todas as sessões vão necessitar de um plano de ação. A sessão 1, que é a sessão de equidade e enfrentamento do racismo institucional e da xenofobia, que conta com um valor teto de 300 mil, como eu disse, ela vai ter, ali no seu artigo 12, a descrição do que cada município vai poder receber de acordo com a sua população. Tá? E dentro dessa sessão, aqui a gente está falando de uma lista considerável de populações, né, que a gente pode estar utilizando recursos. A gente está falando de população LGBT, população negra, população indígena, pessoas que estão ou que saíram do sistema prisional, população em situação de rua, migrantes, refugiados, apátridas, vítimas de tráfico, povos ciganos, pessoal do campo, da floresta e das águas, e as comunidades quilombolas, ou seja, é um recurso que ele pode ser utilizado para todas essas populações. Então, é bastante gente. E a gente tem que estar atento a essa seção que, enfim, vocês gestores podem estar utilizando esse recurso. Próximo slide, por favor. Dentro da seção 2, diferente da seção 1, que o recurso ele vem por adesão, ou seja, é feito um plano, esse plano é enviado para a sua coordenadoria regional de saúde, a coordenadoria envia aqui para a gente, para a secretaria, para a gente também avaliar, aprovar ou fazer considerações, para assim ir para o Fundo Estadual de Saúde também fazer as suas considerações ou não e aprovar esse recurso. A seção 2, que trata da qualificação da atenção à saúde da população remanescente de quilombos, né? Vai ter esse incentivo à qualificação que vai depender das comunidades remanescentes que vão estar palmares. Ou seja, esse recurso, diferente da seção anterior, ele já tem um repasse automático, enfim, para essas comunidades cadastradas, mas ainda assim eles vão necessitar de um plano de ação. Próximo slide, por favor. Tá. Da qualificação da atenção à saúde dos povos indígenas, ou seja, a seção 3 desse componente. Ali no artigo 16 também traz a quantidade de indígenas e o valor a ser repassado. Lembrando também que essa é uma das seções que tem um repasse automático e, mesmo assim, necessita de um plano de ação posterior, tá? Para a execução desse recurso. E, no caso, o repasse automático com base nos dados da CESAI, tá? Ou seja, os indígenas aldeados que são cadastrados. Esse dinheiro, ele acaba chegando de uma maneira mais fácil, né, que tem esse repasse automático, mas como eu disse, ele necessita desse plano, que ele vai ter que ser construído junto com a comunidade indígena, ou no caso da seção anterior da comunidade quilombola, e também vai necessitar da participação contínua dessas populações, dos movimentos sociais que estão envolvidos com ela. Próximo slide, por favor. Tá? Da qualificação da atenção à saúde da população migrante internacional. Então, a gente também tem um valor de repasse único de incentivo, e ele está atrelado à realização de um plano de ação, e especificamente nessa sessão, a lógica é muito mais voltada para lidar com as barreiras da língua, né? Então, tem modelos de plano de ação no site da atenção primária, assim como as outras sessões também tem modelos prontos que podem ser utilizados. E aqui, em específico, tem um modelo para a contratação de mediadores interculturais. Então, também é um recurso que pode ser utilizado e é um projeto bem interessante para atender essas populações que têm toda essa barreira na língua, né, que dificulta muito o acesso e também o atendimento. Próximo slide, por favor. Tá.
da saúde da população LGBT. Então, essa é uma seção que foi incluída. Ali no seu artigo 20 também tem a distribuição conforme a população do município, né? E a gente tem um teto, só relembrando, de R$ 435 mil, assim como o teto das outras seções. É nisso que a gente tem que se atentar quando a gente tem interesse nesse recurso. Apesar de ele não estar sendo executado integralmente, existe um teto, e aqui, como no caso do artigo 20, inciso 5, municípios com mais de 1 milhão de habitantes para essa seção, ele tem um valor considerável e já acaba sendo utilizado grande parte desse recurso. Então, a gente tem que ficar atento quando a gente tiver interesse nesse recurso para ser utilizado, que é conforme for tendo recurso disponível no Fundo Estadual de Saúde. Então, quem solicita primeiro acaba tendo, né, essa vantagem de conseguir ter o recurso. E também só lembrando assim, que essa sessão acaba sendo um sinal importante dos gestores lidarem com as especificidades dessa população, né? De novo, o plano é pura adesão. Realiza um plano, nos envia, esse plano é aprovado e assim o recurso é transferido para o município. Próximo slide, por favor. Tá. Então, de maneira geral, o que deu para perceber é que a gente tem as diferenças no repasse dos recursos, mas que todos eles necessitam de plano de ação. E o PIAPS, de maneira geral, ele não vai ser só o dinheiro, né? Ele também vai ser uma ferramenta para a gente induzir os municípios a ter um planejamento pensando nessas populações. Ou seja, a gente acaba transformando o princípio da equidade no SUS, que no papel, enfim, é bonito, a gente sabe, em ações mais concretas, né? Com o dinheiro lá na ponta, lá na atenção primária, que é onde ele tem que estar. E, no caso, especificando para cada grupo, conforme as seções, né, do componente equidades, as suas necessidades. Então, a gente reconhece as especificidades dos grupos e os desafios de cada um dentro desse programa e tenta incentivá-los com dinheiro e com ferramentas. No caso, os planos os planos de modelo que já estão disponíveis no site, ali no site da atenção primária, e as próprias notas técnicas que a gente disponibiliza. Aqui só no print para ser mais específico, ali no financiamento estadual da APS, a gente vai ter o componente de equidades. Dentro desse componente a gente tem ali um link clicável de notas técnicas e plano de ação, que vai abrir uma pasta no Drive, onde vocês poderão ter acesso às notas técnicas atualizadas e também dos modelos de plano de ação que a própria equipe, a própria área técnica desenvolve, pensando em facilitar para os municípios as ações que podem ser feitas. Acho que, de maneira geral, a minha fala era isso. Como eu disse, era um mergulho raso, tem bastante coisa que a gente pode falar em relação a equidades, mas o que fica é, de fato, essa reflexão que é um recurso que existe, que está aí disponível, que ele não é utilizado integralmente e que os municípios precisam se atentar a essas populações, à necessidade dessas populações, para ampliar o acesso e estar, de fato, utilizando esse recurso que está aí disponível. Agradeço a atenção de vocês. Obrigada, Francis. Então, dando continuidade aos componentes do nosso cofinanciamento, então eu vou falar um pouco dos dois últimos componentes, então, do componente Primeira Infância Melhor, que é o PIM. Lembra que eu falei para vocês lá no início, o Gabriel falou um pouco também, o quanto antes o cofinanciamento estadual para a APS, né, do nosso estado, era fragmentado. E a partir do PIAPS, então, a gente juntou tudo no mesmo financiamento. Então, o PIM era um financiamento separado, e agora no PIAPS, então, a partir de 2021, ele foi incorporado no cofinanciamento estadual. Então, falando um pouco para você sobre o PIM, tá com um pouquinho de delay a apresentação, tá? Na passagem, mas tá demorando, mas tá indo.
Então, esse componente, ele corresponde a quase 40 milhões ano, então está em 39, 608, 712 milhões no ano. Então, o PIN, o que é o PIN para quem não conhece, né? O PIN é uma estratégia intersetorial para qualificação e fortalecimento da atenção à primeira infância na primária. Então, está diretamente relacionado à efetivação das diretrizes preconizadas pelo Marco Legal da Primeira Infância, pelas as orientações em relação à Rede Cegonha, que hoje é a Rede Aline, né? As políticas nacional de integral à atenção à criança e também à mulher, ao programa Criança Feliz e outras políticas sociais. Então, o PIN, ele também é uma política intersetorial, que envolve saúde, educação e também assistência social. Então, o objetivo do PIN é buscar fortalecer a vigilância e promoção do desenvolvimento integral da primeira infância, a interação parental positiva, a articulação do cuidado das famílias em rede e, prioritariamente, aquelas em situação de vulnerabilidade social. Então, o quanto é importante esse programa para a efetivação do cuidado das crianças e mulheres nos territórios. Então, ainda é também um dos objetivos do PIN apoiar as famílias a partir da sua cultura, experiência, então respeitando a particularidade, né, dessas famílias, na promoção e desenvolvimento integral dessas crianças. Então, o que abrange o PIN? Qual o período, né? Então, desde a gestação até crianças de até 6 anos de idade, e o repasse é calculado com base nos indivíduos, gestantes e crianças visitados. Então, totalizando R$ 78, né, por indivíduo por mês. Então, tudo isso está descrito numa portaria específica e também na portaria do PIAPS, que a gente já apresentou aqui. E como que é feito, como que quem não aderiu ainda ao PIN, como que pode fazer essa adesão? Então, todos os municípios que ainda não aderiram, eles podem solicitar habilitação junto ao PIN. A proposta de adesão tem que ocorrer por meio de ofício assinado pelo chefe do executivo do município, manifestando interesse em aderir. Está disponível no nosso site também. A meta mínima de atendimento para adesão do PIN é de 12 indivíduos, então gestante ou crianças. E nesse ofício, para solicitar, para pleitear a adesão do PIN, o que é necessário conter nesse ofício? Então, a meta prevista, né, de indivíduos, crianças e gestantes a serem atendidos, a forma de contratação pretendida desses visitadores, o número de visitadores previsto com a respectiva carga horária semanal, né, de trabalho do PIN, considerando o atingimento da meta, as especificações do município, porque os municípios às vezes têm particularidades, ou talvez o PIN vá atender numa zona rural, ou vá atender a população quilombola, então, ou população indígena, então colocar essas especificidades no ofício também. O contato do profissional do município para eventuais dúvidas que os colegas do programa possam ter, e enviar o ofício, então, para o editalpin@gmail.com, no assunto, colocar nome do município, a proposta, e do lado a proposta de adesão do PIN. Então, entrando para o componente de qualificação da APS, que é a Rede Bem Cuidar. Então, no início do ano, a gente fez um encontro específico sobre os projetos estratégicos do governo. A Rede Bem Cuidar está dentre eles, então a gente também conversou sobre a Rede Bem Cuidar. Então, a Rede Bem Cuidar, em 2025, o repasse anual para a Rede Bem Cuidar desse componente é um pouco mais de 56 milhões ano. Então, teve um ajuste de repasse até início de 2025, era repassado R$ 8.000 por equipe. Então, a partir de abril, começou a ser repassado R$ 8.500 por equipe da Rede Bem Cuidar. Então, a RBC ela é uma proposta de colaboração entre a gestão estadual, porque é um projeto, né, do governo estadual, justamente para qualificar a atenção primária. Também em parceria com os gestores municipais, trabalhadores da saúde e a população também. A participação da população é muito importante, tanto é que um dos critérios para adesão é ter a ciência do Conselho Municipal de Saúde. Então, como que funciona a RBC?
Então, os municípios, eles fazem adesão com a indicação de uma equipe de saúde da família, então não pode ser equipe de atenção primária, tem que ser uma ESF, uma equipe de saúde da família, 40 horas, né, conforme os critérios estabelecidos, com a equipe completa. Além disso, além de indicar uma equipe de saúde da família, também tem que indicar 2 equipes de 20 horas de saúde bucal ou uma de 40, e também a composição multiprofissional dentro do INE, né, 60 horas dentro do INE da ESF, ou indicando uma EMULT habilitada junto ao Ministério. Então, o desenvolvimento das ações a cada ciclo, a RBC vai desenvolver um conjunto de ações, então a cada ano a gente publica um guia do ano, a gente está agora publicado com um guia de 2025, com as ações preconizadas a serem realizadas até final de 2025, e todas as ações previstas, elas fazem parte já do processo de trabalho dessas equipes de atenção primária, sempre pensando na qualificação e trabalhar alguns eixos prioritários, que depois a gente vai conversar com vocês, alguns eixos estratégicos. Monitoramento ocorre a cada 6 meses, então a gente publica também o monitoramento mensal, e também o gestor da RBC no município consegue acessar dentro do sistema, que é o SIS-RBC, como que está o seu município, sua unidade em relação ao monitoramento mensal, mas o monitoramento oficial a gente publica, então, a cada 6 meses, e a certificação passou a ser anual. Em 2024, então, a certificação da RBC passou a ser anual. Então, a Rede Bem Cuidar, ela funciona através de ciclos temáticos, então a gente trabalha eixos, né, prioritários, que o objetivo é desenvolver ações em saúde, consideradas fundamentais para as equipes, então nada mais é do que a equipe já vem fazendo, mas que a gente quer qualificar, induzir a qualificação desse cuidado. No ciclo de 2022 e 2023, as ações preconizadas eram para o cuidado da pessoa idosa, então foram certificadas em torno de 379 equipes, com a certificação Unidades Amigas da Pessoa Idosa. Então, no ciclo do idoso, tinha a graduação da certificação, então os municípios atingiam bronze, prata e ouro. E então, em 2024, a gente começou a trabalhar com outro eixo temático, claro que nunca esquecendo do eixo do cuidado da pessoa idosa, então a gente segue ainda com uma ação, que é a avaliação multidimensional, como a ação que pode ter impacto financeiro, né, pode inferir desconto, mas não para fins de certificação. Então, para fins de certificação, a gente começou a trabalhar com ações voltadas para o eixo do cuidado materno, paterno, infantil. Então, até 2026, as ações serão voltadas para este eixo, né? E as equipes, em 2024, foram 424 equipes certificadas. E em 2025, então, o foco vai ser no puerpério recém-nascido. E em 2026, a gente vai seguir ainda nesse cuidado, mas focando no cuidado à puericultura, né, na atenção à puericultura, e o planejamento sexual e reprodutivo, ele permeia todos os 3 anos de cuidado. Então, as equipes, elas foram certificadas em 2024 com a equipe amiga da mãe, parceria e criança, e 2020 do eixo pré-natal, e 2025, então, vai ser a mesma certificação, o mesmo nome, entretanto, com o eixo puerpério recém-nascido. Então, para além do PIAPS, né, que tem na Rede Bem Cuidar, então, que é um recurso de custeio para a Rede Bem Cuidar, que é esse 8.500, a gente também tem uma parte de um recurso de investimento para a Rede Bem Cuidar, que daí não está dentro do PIAPS, né, mas está no programa Avançar, que investe, então, na ampliação e na reforma dessas unidades da Rede Bem Cuidar, visando a qualificação, infraestrutura, ambiência dessas unidades. Então, o valor para ampliação ele vai até 350 mil, e para reforma até 200 mil, e já são 347 obras realizadas, 241 ampliações, 106 reformas, já foi investido quase 91 milhões de reais, então, em estruturação dessas unidades de saúde. Hoje nós temos 495 municípios com a Rede Bem Cuidar, apenas 2 municípios ainda não aderiram, mas a gente está em tratativas para esses 2 fazerem adesão à Rede Bem Cuidar.
E para esse ano, então, em 2025, a gente teve a oferta de 50 novos projetos, então 15 milhões de reais. Essa oferta ocorreu, então, até há pouquinho tempo, até dia 30 de maio, era para os municípios submeterem as propostas, então está em processo de análise. Acredito que em breve vai ser publicado a portaria com os municípios contemplados, com os projetos contemplados, né? E aonde é muita informação, né? São muitas informações que a gente trouxe aqui. Todas as informações, então, elas estão disponíveis, além de estarem disponíveis no site da atenção primária, eu fui colocando alguns links ali para vocês. A gente também tem o painel PIAPS, que está disponível para constar informações gerais referente aos recursos, tem o detalhamento do sociodemográfico ali, vocês conseguem ver até em forma de gráfico qual é a composição das populações específicas dos municípios de vocês, pode ser filtrado por região, região de saúde, por CRS, por município, então conseguem fazer esse filtro, conseguem ver o detalhamento por INE, quais são as equipes que estão produzindo, atingindo a meta ou não. Isso facilita muito para o gestor municipal saber em qual equipe tem que focar esses esforços para atingir as metas, né? Então, é uma ferramenta que a gente fez em conjunto com a DGTI para facilitar o trabalho e fomentar que vocês consigam acessar como que está o município de vocês nos indicadores do PIAPS. Então, essas informações estão disponíveis no painel. Então, aqui está uma fotinha do painel. A gente pode colocar o link ali, a Carla até botou um pouquinho mais cedo, o link do painel para vocês acessarem. Além disso, também está no site da SES, no pagamento do Fundo Estadual de Saúde da Secretaria Estadual, você pode identificar os valores recebidos por cada município, para identificar os valores pagos pelo PIAPS, então o Gabriel vai detalhar agora para vocês, né, como que faz. Então, gente, aqui só para a gente finalizar, né, eu trouxe também, aqui tem um link, no caso, né, que vai dar para a página do Fundo Estadual da Saúde na Secretaria de Saúde, tá? Então, assim, quando a gente clica ali no link, né, você é direcionado para essa página e aí você pode consultar os pagamentos à medida que o Fundo Estadual de Saúde vai repassando para o Fundo Municipal, né? Então, você clica ali no link, vai em pagamentos no mês, né? E aí abre uma aba, né? Que tem ali mês a mês o repasse que vai sendo feito, né? Então você pode clicar, por exemplo, aqui o exemplo ele está mostrando dezembro de 2024, né? Você clica ali e é direcionado para uma planilha de Excel que você pode fazer filtros para os seus municípios e aí você pode filtrar o projeto do PIAPS, né? Que é o 278, se eu não me engano, o número, e o projeto do PIN também, né? Que são duas rúbricas diferentes. Acho que pode passar, deixa eu dar uma olhadinha. Aí, ó, né? Então, quando você clica ali no link, né? Abre essa planilha aqui, né? Você vai baixar ela, né? E vai conseguir abrir e fazer os filtros. Então, você pode ali no projeto, né? Você coloca ali o PIAPS, né? E aí o subprojeto você pode ver onde está a setinha vermelha ali, os componentes, né? Você vai ter ali o sociodemográfico e né, o sociodemográfico e custeio da Rede Bem Cuidar. Aqui é importante, né? Já estou alertando vocês. O fundo estadual ele repassa o recurso do sócio e também da Rede Bem Cuidar juntos, né? Então, se você aí tem uma equipe RBC, né, fique sabendo que quando você consulta aqui o recurso, né, você tem que descontar aí 8.500, né? 8.500 é da RBC, o restante é sociodemográfico, né? E aí você consegue ver, né, dentro do subprojeto ali, cada pagamento que o FES faz detalhado, né? Você vai ter ali para para a comunidade quilombola, para a população indígena, né? Você vai ter o recurso para prisional separado numa rúbrica, você vai ter ali um recurso que é voltado, né? O FES chama de enfrentamento dos racismos, né? E ali você contempla os planos da equidade, você contempla consultório na rua, né? Então é importante a gente ir se habituando um pouco com essas ferramentas, principalmente
quem trabalha com contabilidade no município para saber aonde está o recurso, né? Então, eu trouxe aqui também, né, os dois códigos, quando, né, vocês forem consultar, né, quando você vai ali no projeto, o código 2078 refere-se ao PIAPS, né, o FES paga assim, paga o PIAPS através desse código e paga o PIN através do código 6292, né. Então, tá atento a esses pequenos detalhes, permite a um gestor, né, ficar mais apropriado da onde está o recurso, né? Então, a ideia de trazer essa ferramenta aqui é mais para entender como funciona o pagamento do FES, né? Porque como é que é o pagamento aqui no nível central, tá, gente? Nós aqui no nosso departamento, a gente cuida, né? A gente manda as planilhas para o FES com o que tem que ser feito, né? O que tem que ser pago. O FES distribui dentro do regramento dele. Então, o FES distribui dentro dessas planilhas aqui. Então, você pode acompanhar num tempo mais real, digamos assim, né? Como o FES está pagando, né? Claro, né? Se você for consultar lá agora o mês de junho, não vai estar tudo pago ainda, né? Você vai abrir lá, vai esperar ver o mês de junho completo? Não, né? Porque o FES vai pagando, né? Ele vai liberando o recurso ao longo do mês. Você vai ter, por exemplo, recurso do sócio demográfico, talvez tenha alguns municípios só que receberam, outros ainda não, né? Mas o recurso ele vai sendo pago e vai sendo atualizado nessas planilhas que vão sendo disponibilizadas nesse site, né? Então é só mais uma ferramenta aí para consulta, né? Claro que tem as nossas também, né? Como uma colega já botou aqui no chat, né? Questão de Veranópolis ali, acho que já foi corrigido, né? Dá para consultar por ali também, porque ali é como a gente manda para o FES também, né? Então são formas diferentes da gente ir qualificando o nosso trabalho e mapeando esse recurso para poder utilizar ele de uma forma mais adequada, que dê mais tato, né, para o recurso para a gente conseguir utilizar. Eu acho que o que a gente tinha para hoje era isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aí. Pode passar o slide. Ah, sim, ó. Então, o próximo encontro, né, gente, ele é no dia 16 de julho, né? Sempre, né, como a Janice falou lá no início, na terceira quarta do mês, às 9h30, né? Lembrando a todos, né, que estão aí presentes, que ficaram até o fim, não deixem de assinar a lista de chamada, né? É primordial que vocês assinem para a gente contabilizar aí a presença de vocês, né? Para, né, ter o certificado no final do curso. E aí a gente fica disponível aí para vocês, né? Para dúvida, se alguém quiser fazer algum comentário, então a gente fica aí disponível. Acho que para hoje o que a gente tinha assim para dar um geral era isso mesmo. Então, muito obrigado a todos. Pessoal, a gente está disponível para dúvidas. O pessoal já foi perguntando ali no chat, a gente foi respondendo, né? Eu acho importante. Obrigada, Adriane. Vai ficar disponível sim a gravação. Depois todas as gravações elas ficam disponíveis no nosso canal do YouTube. O que é importante ressaltar, que algumas pessoas foram perguntando ali. A gente fez um vídeo, logo que foi lançado os indicadores, a gente fez um vídeo explicando cada um dos indicadores. Então, todos esses vídeos estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Tem uma lista específica, né, dos vídeos do PIAPS, então estão disponíveis lá também. Em abril desse ano foi realizada uma live também sobre como que está a situação de cada um dos municípios, das regiões, né? Apresentando um panorama geral das regiões em relação ao atingimento dos indicadores, com cada uma das áreas técnicas explicando os indicadores e a importância dos indicadores. Então, acessem esse vídeo também, foi uma live de abril deste ano. E acho que era isso, assim, para vocês saberem que tem essas informações e também acessem o site da atenção primária, o painel PIAPS. O Emerson, então, perguntou uma dúvida que fiquei: o valor do PIAPS pode ser utilizado para pagamentos de salários? Sim, Emerson, o valor do PIAPS, ele também é um recurso de custeio, então ele pode ser utilizado para pagamentos de pessoal, sim. Vista Alegre do Prata, então, perguntou, aqui em Vista Alegre do Prata, o PIN está lotado na educação, alguma sugestão de estratégia para a PS acompanhar as ações do PIN? Sim, a gente orienta que os visitadores do PIN façam ações compartilhadas com a APS,
Uma dica importante também é que uma vez no mês, talvez, que o visitador do PIN participe das reuniões de equipe das equipes de APS, trazendo alguns casos para discutir, para dialogar e estreitar esse trabalho conjunto, porque muitas vezes o visitador está visitando uma gestante ou uma criança que o agente comunitário também visita frequentemente. Então, é importante fazer essa visita conjunta, essa é uma estratégia interessante. O visitador passar a listagem das mulheres e crianças que eles visitam e acompanham para discutir com a unidade de saúde do território, discutir caso. Então, essa é uma estratégia interessante para que façam essas ações conjuntas. Tem também um caderno do PIN e APS, onde a gente coloca nesse caderno essa integração e dá várias dicas dessa integração entre agente comunitário e visitador do PIN. Então, vocês podem acessar esse caderno também. Eu vou buscar aqui e já coloco o link para vocês. Mas também está disponível no nosso site e também no site do PIN está disponível. Obrigada, Elisa. Obrigada, pessoal. Mais alguma dúvida? Querem aproveitar para esclarecer sobre o PIAPS? Então, está aqui no site, coloquei o caderno de PIN APS que eu comentei com vocês. Espero que vocês estejam sabendo tudo do PIAPS. Pode falar, Cristiane. Não sei se é uma dúvida ou se tu só está comentando que tu gostaria de saber do repasse. Isso, em função das enchentes de 2024, dos indicadores do componente 2 do PIAPS, acredito que seja isso. E também da Rede Bem Cuidar, né, que inferia alguns descontos. Em relação devido às enchentes do ano passado, então a gente publicou uma portaria onde não informava que não ia ter desconto pelos próximos 2 semestres do PIAPS, então os descontos vão começar, e isso, o desconto, o Gabriel pode falar até melhor do que eu. Tu quer comentar, Gabriel? Sim, né? Inclusive a live de abril, né? A temática dela era alertar, né, para o fim do prazo dessa portaria, né? Então, assim, no momento não está havendo desconto, tá, gente? Mas é muito importante, né? Agora já está finalizando o prazo, né? A gente fez essa live em abril, que o gestor, desde o início do ano, já tivesse atento que as atividades aí que estão sendo feitas, né, relacionadas aos indicadores, já fossem sendo registradas e para a gente poder computar elas para o próximo semestre, né? Então, o que está sendo feito agora já está valendo, tá, gente? E aí o resultado vai ser computado agora no próximo mês, né? E aí o início dos descontos, né, iniciariam em agosto desse ano, né? Então, a gente teve aí um movimento aí nesse primeiro semestre justamente para ir sensibilizando gestores para o fim do prazo dessa portaria, né? Então, você está correta, né? Por enquanto, né, ainda, né, você vai ver que o município ali vai receber o recurso integral agora em junho, em julho também, né? Mas aí a partir de agosto, a análise de tudo que foi feito nesse primeiro semestre já vai sair com os descontos, se o município tiver, né, no próximo semestre. Não sei se eu contemplei a tua resposta, mas é basicamente isso. O colega Marcos botou um detalhamento aqui no chat também. Isso, o Marcos trouxe ali, então, o trecho da portaria que traz isso, né? Que, então, incidiu a partir do segundo semestre de 2024. E, então, a partir da competência financeira julho, que vai ser paga em agosto, que vai começar os descontos, mas levando em consideração já a produção do primeiro semestre. E para a Rede Bem Cuidar, então, a partir da competência financeira
agosto, que vai agosto que vai ser pago em setembro, que daí vai ser considerado os descontos. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, gostaria de agradecer a todos. Não sei se o Francis e o Gabriel querem fazer alguma fala de encerramento, mas eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Espero que todos estejam bem e reforçar os materiais que a gente elaborou para atenção primária em situações de emergência em saúde pública. A gente sabe, a gente tem recebido a informação de vários municípios que estão com estabelecimentos de saúde afetados, com as estradas com difícil acesso ou sem acesso. Então, é importante lembrar as equipes e os gestores o que fazer nessas situações, né? Como orientar a população nessas situações. Então, acessem esses guias. São guias bem objetivos, né? Com a intenção de facilitar o acesso à informação. E, infelizmente, a gente está passando por esse período de chuva novamente, com várias situações, então é importante vocês se apropriarem desse material, principalmente gestores, para organizar o cuidado em saúde da população, para não ficar ninguém desassistido. Francis, Gabriel, muito obrigada. Querem fazer alguma fala de encerramento? Só agradecer a presença de todos aí, né? E nos colocar à disposição, né? Para quem tiver dúvidas e tudo mais, a gente tá disponível aí para conversar e para ajudar vocês aí, né? Não só no PIAPS, mas também, né? Nessas situações aí que a Janilce trouxe, que a gente está tendo de dificuldade agora. Só queria agradecer mesmo. Obrigado, gente. Bem, gostaria de agradecer e fico à disposição também. Obrigada, pessoal. Até o próximo encontro. Tchau.